Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais um Evangelho nessa noite. Aproveitar aqui para fixar o tema do Evangelho. Tô bem. Tema do nosso Evangelho fixado. Hoje vamos falar sobre o reino que não era de Jesus. Qual seria o reino que Jesus abordava quando conversava com Pilatos e questionado em relação ao rei dos judeus? Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Nós vamos estudar esse tema contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos, vamos dar início ao nosso Evangelho. Hoje nós vamos dar início ao nosso Evangelho de um estudo sistematizado. Faz parte deste roteiro aqui, roteiro sistematizado para estudo do Evangelho. A gente não começou ele nos primeiros vídeos de estudo que nós fizemos, porque ele começa exatamente deste capítulo, do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, como já antecipamos por conta da introdução, que não contém nele, e também o capítulo 1, hoje nós vamos introduzi-lo no tema. Muito bem. Aí já tem gente falando que possui esse livro. Bem, vamos então nos preparar, fazer a nossa prece. Espero que vocês já tenham pego a água de vocês. Se não deu ainda, eu espero um pouquinho. Encham um copo de água, uma garrafa, como eu fiz aqui no meu caso para os meus familiares. Você pode colocar essa água para fluidificar para você, para quem mora com você, para alguém que você conhece que esteja doente, depois oferecê-la. É sempre bom receber bons fluidos, né? Então vale a pena a gente receber também para que a gente possa se manter energizado, se manter em paz. Claro que a água sem nós estarmos conectados não tem valia. Então é importante não só a água, mas nós estarmos bem conectados ao alto para recebermos essas energias. Então vamos dar início ao nosso Evangelho. Vou fazer a prece inicial, então convido a todos para que nesse momento se sentem confortavelmente, fechem os seus olhos, se conectem à espiritualidade e vamos então primeiro respirando profundamente, trocando as energias do nosso corpo, limpando a nossa mente, higienizando, retirando os problemas do dia, os problemas que nós tivemos ao longo dessa semana. E vamos nos atentando a este momento apenas. Este momento em que nós oferecemos de presente para nós mesmos. Um momento de reflexão, um momento de conhecimento, um momento em que nós nos oferecemos para estarmos junto com a espiritualidade. Então assim nós agradecemos a esses mentores, aos nossos mentores individuais, esses nossos amigos que nos acompanham há muito tempo. Agradecemos a eles a companhia, as inspirações. Vamos nos ligando aos mentores deste trabalho, do perfil, do canal Terceira Revelação, agradecendo também todo o suporte que nos é dado e agradecendo a toda a espiritualidade presente na minha casa, na casa de vocês. Agradecendo muito esses companheiros que estão preparando esse ambiente para este momento. Então assim, já
que o ambiente está sem, convidamos as equipes de limpeza do plano maior para adentrarem o nosso lar. Convidamos as equipes de limpeza dos índios Itapurãs, Brogotás, que passam por nossa casa, pelos cômodos com suas ervas, limpando e higienizando todos os cômodos, os pretos da Princesa Isabel, também retirando toda e qualquer negatividade, deixando todos os ambientes bem limpos, e os filhos do deserto de Sulamia, que passam retirando todas as negatividades ainda, formas, pensamentos, miasmas, aquilo que não é bom. Com nossa casa mais higienizada, pedimos a Ricardo que deixe um ou mais de seus cruzados em frente à porta de nosso lar, guardando e protegendo ao longo dessa semana contra toda e qualquer negatividade, e que só possa entrar aquilo que for autorizado pelo Pai. E assim ao redor do nosso lar se forma uma cúpula de proteção e no alto uma bandeira que ilumina como um farol, para que a espiritualidade toda nesse momento saiba que naquele lugar, que neste lugar, que é aí onde vocês estão, existe um Evangelho no lar. Nos ligamos também aos amigos apóstolos, aos primeiros cristãos, a Paulo, Maria de Magdala, exemplos de transformação e de dedicação em torno dos ensinamentos do Cristo, servidores fiéis, junto com os primeiros apóstolos. E com eles vamos até a nossa mãe, nossa doce mãe Maria de Nazaré. Recebemos o seu abraço, o seu aconchego, nos sentimos reconfortados e com ela nos dirigimos até o Mestre, seu Filho Jesus, gratos por todos os ensinamentos deixados, por todas as reflexões, por estarmos aqui em seu nome, buscando o caminho da felicidade, e agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por tudo que somos, por tudo que temos, por esse dia bendito, pela oportunidade de estarmos aqui. E dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Que seja iniciado então o Evangelho de Jesus. Sejam bem-vindos aqueles que entraram. Boa noite a todos que estão chegando. Espero que estejam propícios para o estudo e estejam bem após essa prece, principalmente. Vou tomar um pouquinho da água que eu deixei aqui. Se o som estiver muito alto, vocês podem me falar. Lembrando que hoje a gente vai dar início ao capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, como está fixado no nosso tema, aqui embaixo. Vocês podem mandar as perguntas, caso tenham dúvidas. Caso queiram falar sobre esse assunto, também podem discorrer. E hoje a gente vai incluir o roteiro, como eu falei um pouquinho antes da prece, o roteiro sistematizado aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem algumas questões legais que é bacana a gente conversar sobre eles. Esse livro não fazia parte desse nosso estudo nos vídeos anteriores, justamente porque ele começa deste capítulo número 2, ok? Então vamos lá. Capítulo 2, então, o meu reino não é deste mundo. Quem quiser acompanhar, Evangelho segundo o Espiritismo. Tornou-se, pois, a entrar Pilatos no pretório. O pretório era o tribunal da época. E chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus:
o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar, ou seja, de lutar, de brigar, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: logo, tu és rei. E respondeu Jesus: tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Vamos às questões levantadas aqui no nosso roteiro. Primeiro, ele trata sobre o que Jesus quis dizer com essa questão do reino de Jesus. O que seria esse reino de Jesus? Então, Jesus quis dizer que o reino dele estava fora desses limites físicos, fora do que ele conhecia, porque até então ali eles só conheciam a região onde eles viviam, eles só conheciam os lugares onde eles haviam explorados, eles não eram conhecedores do mundo que estava além dos olhos deles. Então o reino de Jesus era qual? Era o reino espiritual, além dos interesses que eles tinham, né, e das contingências de um mundo material. Jesus, de uma forma velada, e graças ao Espiritismo nós viemos a compreender isso depois, nos ensina que nós somos espíritos imortais, criados para a aventura que só o seu reino nos possibilita. A vida física é apenas um momento de aprendizado e aperfeiçoamento neste imenso mar chamado eternidade. Embora fosse emissário da verdade, Jesus nunca se valeu de violência. Nunca. E ele deixou bem claro que a verdade que ele anunciava não poderia ser imposta pela força. Nem seus discípulos o defenderiam através de um combate. Sendo um reino espiritual, suas arenas são a prática do bem, a mansidão e a caridade. Quantos apóstolos não morreram nas arenas, né? Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos de judeus. Então, de fato, se o reino de Jesus fosse deste mundo, ele entraria em embates. Nós não temos relatos onde Jesus, dentro do Evangelho, explicitava a violência, estimulava a violência. Porque Jesus disse que meu reino ainda não é daqui? Porque dia chegará em que a paz e a fraternidade reinarão entre os homens na terra. Neste momento, o reino do Cristo estará instalado no planeta. Nós estamos muito longe, então, ainda de nós termos este reino de Jesus, onde a paz e a fraternidade habitam. Nós conseguimos vivenciar um pouco deste reino? Talvez um pouco, a hora que nós fazemos uma meditação, a hora que nós nos conectamos à espiritualidade, nós chegamos um pouco próximos deste reino, mas ele ainda está muito longe do que a gente vive dentro da matéria, principalmente. Então, quando os valores espirituais se elevarem acima dos interesses entre os homens na terra, entre os bens materiais, né, o homem conhecerá ainda na terra o que será este reino anunciado pelo Cristo. Então ele traz uma outra possibilidade, a fé futura, de que este planeta, nós não precisamos esperar alcançar o reino de Jesus. O reino de Jesus ele pode ser aqui. Não agora, né? Com que finalidade Jesus veio a esse mundo então? Ele veio para dar, conforme ele mesmo disse, testemunho de uma verdade. Ou seja, para orientar a humanidade sobre as leis de Deus, possibilitando o esclarecimento necessário para todos terem um progresso espiritual. Jesus veio à Terra para instruir, para ensinar sobre a lei do amor, que resume por inteiro a lei de Deus, né? E sobre esse destino eterno do homem conquistado a cada dia pela prática do bem. Então olha que curioso, é muito legal a gente pensar que Jesus veio trazer esse ensinamento, e esses ensinamentos nós podemos usar no nosso dia a dia para chegar a esse reino dos céus também.
Depois eu vou deixar uma tarefinha no final do nosso evangelho, uma liçãozinha de casa, para que nós possamos conseguir trabalhar ao longo da semana e se alcançar o reino dos céus. E o que significa aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz também dito por Jesus? Que a mensagem que ele veio anunciar seria ouvida pelos corações simples e humildes, desprovidos de orgulho, desprovidos de vaidade, pois estes sentimentos afastam o homem da verdade e os distanciam de Deus. Jesus não falava para os ricos, Jesus não falava para os fariseus, Jesus não buscava o poder, Jesus falava para aqueles que não tinham o conhecimento, que buscavam adquirir esse conhecimento, que buscavam com humildade entender mais sobre os mistérios, não só os mistérios, né, da vida, porque Jesus trouxe os milagres, ditos milagres, mas ele ensinava com humildade também. Os fariseus, os sábios do templo, já eram conhecedores da verdade deles. E a verdade que Jesus queria trazer não interessava para essas pessoas. Eles não estavam dispostos a entender, a ouvir, a aprender esse tipo de verdade, porque a deles já era suficiente. Eles só estavam lá dentro do orgulho deles para ensinar e não para aprender. Até porque o rei que eles esperavam não era um rei como Jesus queria trazer. Aí, voltando ao nosso evangelho, por essas palavras, falando agora sobre vida futura e não só sobre o reino dos céus, por essas palavras Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias com o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objetivo das principais preocupações do homem sobre a terra. Olha que legal também, nós nos preocupamos com várias coisas no nosso dia. Nos preocupamos com as nossas contas que são necessárias, nos preocupamos com a roupa que a gente vai usar, nos preocupamos se nós estamos bonitos ou não, com o nosso cabelo, nós nos preocupamos com coisas às vezes supérfluas em nosso trabalho. E Jesus fala que nossa preocupação deveria ser claramente a vida futura. Não só a vida futura que nós temos aqui na matéria, que ela também é importante pensar no amanhã, mas a vida futura, a que vem pós-vida, pós-desencarne. Todas as suas máximas se referem a este grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os acham pueris, simples. De fato, quem ouvia Jesus não compreendia que essa vida futura fosse além da matéria. Os judeus tinham ideias bem claras, aliás, muito imprecisas, sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia pudessem se tornar anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia da sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigos da desobediência de Deus. E aí a gente retorna um pouco a Moisés, né? Eles ainda traziam aqueles resquícios das punições do Deus castigador que Moisés trouxe e ensinou para o povo hebreu, que nós já estudamos na semana passada. Se você tivesse tudo bem na sua vida, era porque Deus estava querendo aquilo. E a hora que você tivesse coisas ruins na sua vida, era porque Deus estava te castigando. Moisés o confirmou, como já disse, né, ao dizer essas coisas ainda mais fortemente a um povo ignorante de pastores. Então, quando Moisés passou, era um povo perdido no deserto. E aí já não eram mais só pastores, era um povo já mais consolidado no Oriente Médio. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É nesse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus.
É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. E aí Jesus acaba trazendo essa outra visão do reino que está nas leis morais, nas leis de Deus, e que o Espiritismo vem claramente nos auxiliar a compreender esse ensinamento. De fato, se nós voltarmos para 2000 anos atrás, nós vamos ver que realmente fica muito claro, né, que Jesus fala apenas da vida moral, mas não da vida material, daquele momento, da vida futura, mas não tem muito sentido se conectarmos as coisas. Porque Jesus fala que ele não é rei, mas que ele tem um outro reino, mas cadê esse outro reino que eu não estou vendo? Todo cristão, portanto, crê forçosamente numa vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, é incompleta. Por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decidida. E daí as dúvidas, e até mesmo a incredulidade. Então vamos pegar um outro ponto, vamos para os dias atuais, não mais voltar ao tempo de Jesus. O cristianismo é a religião que existe o maior número de adeptos no mundo. Quantas dessas religiões dentro do cristianismo que se entende dessa vida futura que Jesus trazia, dessa vida após a morte? Que eu me lembro só o Espiritismo, né, como filosofia e ciência, trata desse assunto. As outras religiões, elas não tratam dessa vida futura desta forma. Então, ela acaba gerando essas dúvidas que Kardec acabou trazendo, né? As dúvidas de que é apenas uma crença isso, de que ela não pode ser clara, decidida, porque senão ela entra em contradição. E é claro, as pessoas vão perder a fé. O Espiritismo veio para completar nesse ponto. Como em muitos outros, os ensinamentos do Cristo, quando os homens se mostravam maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais só um simples artigo de fé. Então eu acredito que depois que eu morrer vai acontecer tal coisa. Eu acredito. Os Espíritos nos trouxeram mais do que só acreditar, mais solidez a isso. É uma realidade material, provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrever em todas as suas fases e peripécias. Ou seja, quem veio dar testemunho a isso são os próprios espíritos desencarnados, que auxiliaram Kardec na construção do Pentateuco, nas obras básicas, para que nós entendêssemos que os próprios espíritos mostravam qual que seria essa vida futura. Esta descrição da vida futura representa a verdadeira justiça de Deus. E quando nós colocamos justiça de Deus, nós pensamos, mas por que a vida futura de Jesus está num reino diferente do que a gente vive aqui? Onde está a justiça de Deus? Onde está a justiça de Deus que pune aqueles que sofrem e que dão bens para muitos outros? E é esse tipo de mensagem de que existem outros mundos, de que existe uma vida futura, é que representa essa verdadeira justiça que o Espiritismo traz dentro do seu complemento com diversas outras leis de causa e efeito, de merecimento, enfim. Isso a gente vai estudar mais para frente. O reino de Jesus não é deste mundo. Aí no capítulo A Realeza, dentro do subcapítulo A Realeza de Jesus. O reino de Deus, Jesus não é desse mundo. Isso todos compreendem, ok? Mas sobre a terra, ele não terá também uma realeza? Vamos voltar que Jesus falava que não era rei. E Pilatos o questionava, mas você é rei ou não é? O título de rei nem sempre exige um exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime. Então ele não está falando que rei necessariamente é aquele ao qual é dado o título de rei. Aquele ao qual foi nomeado rei de um povo, rei de um reino, rei de um país, dentro de uma monarquia que nós conhecemos. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em uma atividade qualquer, dominando o seu século e influindo sobre o progresso na humanidade. É nesse sentido que se diz: o rei
o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. E aí eu fiz uma observação aqui, trazendo quais são os reinados que nós conhecemos. No mundo da música nós conhecemos Michael Jackson, que é conhecido como o rei do pop. Pelé, que fez aniversário essa semana. Como que ele é conhecido? Como o rei do futebol. Nós temos outros. Nós temos, dentro do basquete, nós temos a Hortência, que é a rainha do basquete dentro do nosso país. E tem a lenda de Robin Hood, que é conhecido como o príncipe dos ladrões. Então, esses títulos, eles são dados justamente pelas pessoas e não nomeados para ser um monarca ou um título importante. Eles conquistam isso. E esses títulos dos quais eu falei agora, se a gente for avaliar, tem vários, eles são perpétuos. São títulos que não se perdem com o passar do tempo. Você pode falar quem foi o rei de tal momento e não lembrar. Mas estes títulos, esses reis nomeados pelas pessoas, pelos seus feitos, não se perdem. E essa realeza que nasce com o mérito pessoal. Então é desse título de rei que Kardec traz Jesus. Essa realeza que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes maior preponderância que o dos reis coroados, é o que ele questiona. Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas futuras gerações, enquanto a outra é às vezes amaldiçoada. E aí ele traz, vamos pensar dentro da monarquia, um rei sempre quer a cabeça do outro justamente pelo poder, pelo título do rei. E esse tipo de reinado não tem essa busca, não tem essa ganância. Ninguém busca ser melhor do que o outro justamente pelo título. Ele se conquista. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi com essa razão, portanto, que ele disse a Pilatos: sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Ponto de vista espírita nesse aspecto. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. De fato, nós ganhamos um fôlego, nós ganhamos um oxigênio a mais porque nós acreditamos nessa vida futura. E nós ficamos mais engajados, acreditamos mais. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaravam a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem rápida, uma breve permanência num país ingrato. Vamos voltar então a essa questão da fé, das consequências que ela nos traz. Uma pessoa doente, quando ela tem uma fé desse jeito, uma fé inabalável, ela não se cura mais rapidamente? A medicina já nos diz isso, eu trouxe isso no Evangelho da semana passada. Então, a medicina ela acaba comprovando em números que as pessoas que possuem mais fé, elas são mais propensas a uma recuperação mais rápida, a uma recuperação, a uma cura, né? Então, é essa fé, essa consequência que essa fé nos traz. Isso diante dos problemas, né? Uma pessoa falei de uma pessoa doente, mas uma pessoa desempregada, ela busca mais forças, ela acredita muito mais e consegue os seus objetivos. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. Então nós vamos ficar doentes? Vamos. É passageiro. Vamos ter fé na nossa melhora. Nós vamos perder o emprego? Nós vamos passar por situações desagradáveis, desavenças, conflitos? Vamos, mas tudo isso é passageiro. Crendo nessa vida futura, nós podemos pensar além disso, além do que estou sofrendo neste momento.
e buscar as forças, os ingredientes que cada um de nós temos para essa recuperação. Às vezes a recuperação pode demorar, mas aí são as provações que nós temos que passar na nossa vida. A morte nada tem de pavoroso aqui relacionado ao desencarne. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Ou seja, é a nossa passagem para o plano maior. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta numa calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Dedica-se inteiramente ao presente. Está falando do homem que se concentra, a viver nessa vida terrena, ele dedica-se inteiramente ao presente, acaba esquecendo do futuro. E ele se porta como uma criança, que nada vê além dos seus brinquedos e faz de tudo para os obter. E aí fala mais das questões materialistas. Então, quando nós estamos presos na matéria, nós ficamos pensando muito no ter e menos no ser, em obter as questões, obter os títulos, obter matéria, dinheiro, bens, e acaba tentando manter aquilo, esquecendo de qual é o verdadeiro bem. Lembrando que quando nós desencarnarmos, nada disso nós vamos levar. O homem que não crê na vida futura, a perda do menor dos seus bens lhe causa uma pungente mágoa. Aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura, a humanidade, como as estrelas do céu, se perde na imensidão. Então a gente não consegue imaginar o que essa vida futura nos aguarda. Ele então se apercebe de que de grandes e pequenos se confundem, como as formigas no monte de terra, que operários e poderosos estão na mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco por tão pouco tempo. Quando nós percebemos essas coisas materiais, que elas possuem prazo de validade, nós começamos a pensar diferente. Então nós começamos a pensar que nenhuma empresa é eterna, nenhum emprego será eterno, nenhuma casa espírita é eterna. A gente não pensa nisso ainda, né? Nenhuma casa espírita é eterna. Então nenhum título que nós tenhamos lá, dirigente de não sei o que, presidente de tal função, não será eterno. Nenhum de nós somos eternos dentro da matéria. Como nós nos portamos na ausência, né, com a perda desses entes queridos. Um dia a nossa bateria, nosso corpo não aguentará mais e ele se entregará, ou nós perderemos a vida das mais diversas formas que isso pode acontecer. Como que nós ficaremos perante aqueles que nós amamos? Nós vamos ficar mentalizando eles constantemente, a tristeza, pensando na dor, ou nós vamos pensar neles com amor? Que um dia nós vamos nos reencontrar, e essa é uma das bênçãos trazidas pelo Espiritismo. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos. Então nós podemos sim ter as coisas, mas o abuso desses bens, de ter esses bens, desses gozos terrenos, traz prejuízos para os interesses da alma. Isso que nós estamos fazendo agora é um interesse da alma. É contra esses abusos que se previnem os que compreendem essas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre, que ao perder tudo que possui, cai em desespero. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre novos horizontes, em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente.
fazendo do instante que passa sobre a terra o único e frágil esteio no futuro eterno. Ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador, e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Olha que legal, ele acaba fazendo uma analogia de que todos, por conta das diversas encarnações, por conta dos inúmeros mundos que talvez já tenhamos habitados, estamos coligados, estamos conectados. Nós que estamos conversando agora, com pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia, com os espíritos que nós nunca vimos e que habitam em outros países, mas que nessa encarnação estamos longe e que na próxima possamos estar conectados, aos espíritos desencarnados que não temos acesso hoje e aqueles que temos acesso hoje e que amanhã também podemos estar juntos. Então é muito bacana essa parte. Oferece assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz com que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, quando apenas consideramos uma dessas partes. Essa visão de conjuntos, os homens do tempo do Cristo não podiam compreender. Por isso, o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. Hoje, com o advento do Espiritismo, estudando, nós podemos entender um pouco mais o que é essa vida futura. Então, trazendo sobre o que seria essa vida futura, Jesus quis dizer que é uma vida que transcende os limites da existência material e que continua após a morte do corpo físico. Essa vida de natureza espiritual tem início quando nós estamos na Terra, preparando o nosso amanhã, pela prática constante do bem nessa encarnação, nas encarnações, e continua por toda a eternidade. Embora a doutrina do Cristo seja rica de conteúdo moral, facilitador de harmonia entre os homens, ela só pode ser claramente entendida e interpretada à luz da imortalidade da alma. Somente este dogma pode explicar a existência dos homens ditosos e felizes, e mesmo assim assegurar a compreensão da misericórdia e da justiça divina. A vida futura tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ela explica todas as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. A certeza na vida futura, onde, de acordo com as nossas ações voltadas ao bem, teremos acesso ao reino de paz e amor por ele anunciado. O nosso futuro espiritual, ele começa a cada dia pela prática das boas obras, do estudo e da prece, orientados por onde? Pelo Evangelho de Jesus. Então, os ensinamentos maravilhosos hoje nessa passagem, meu reino não é deste mundo. Quero agradecer aí cada um que esteve presente nesse Evangelho no Lar. Agradecer aqui ao Laurindo, boa noite, irmãos de caminhada, que sejamos todos abençoados com essas palavras, eu digo muito mais com esses ensinamentos, e que eu queria trazer também lições de casa, né? Vamos começar a trazer as reflexões para que não seja apenas um Evangelho no lar, para que seja um Evangelho no lar para a nossa semana, para o nosso dia, para a nossa vida. Então, quais são as tarefas que eu queria trazer para todos nós? Então, que nós possamos perceber mais esses desperdícios de energia que nós fazemos no nosso dia. Onde nós colocamos a nossa energia que nos afasta desse lado espiritual que nós temos. O que eu faço que me afasta do que seria a vida futura? Quais são esses meus hábitos ruins, esses meus hábitos que me distanciam de Jesus e da espiritualidade? E que tal a gente pensar um pouco mais na vida futura em nossas ações, né? Pensando que essa vida futura tem tudo a ver com a lei de causa e efeito. Que nós
possamos, antes de todas as nossas ações, sermos prudentes, refletirmos, ter um pouco mais de razão, um pouco menos de emoção, tentar entender e colocar as palavras que sejam as que menos machuquem, que sejam as que mais que ensinem, que nós possamos, dentro desses ensinamentos, pensar que tudo que nós fazemos hoje está completamente conectado e ligado ao nosso dia de amanhã, seja aqui na Terra ou seja nos céus. E é isso, gente. Vamos agora fazer as nossas vibrações da noite e os ensinamentos. Então convido mais uma vez a todos para que possam fechar os seus olhos. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos que estão manifestando aí o desejo de boa noite para todos nós. Então, mais uma vez, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo as bênçãos recebidas nessa noite, os ensinamentos recebidos, e mais uma vez nos conectando à espiritualidade presente na casa de cada um de nós, que nós possamos emanar o nosso melhor sentimento, a nossa melhor vibração, que possamos direcionar para a espiritualidade maior, que ela possa reunir essas energias e que possamos vibrar pelo bem universal, possamos vibrar pelo planeta Terra e por todos os povos que nele habitam. Que vibremos pelas pessoas que passam por fomes, misérias, sofrimentos de guerra. Vibremos pelo Brasil, por essa pátria bendita. Vibremos por Brasília, pelas pessoas que detêm o poder, que possam fazer as melhores escolhas para este povo. Vibremos por toda essa nação e por aqueles que sofrem em suas casas, nos seus leitos, nas ruas, nos hospitais. Vibremos pelos que estão encarcerados e por todas as famílias que tenham perdido amigos, entes, por conta do coronavírus. Possamos também emanar vibrações positivas para cada um dos membros de nossa casa que não estejam fazendo esse evangelho, que eles possam receber bênçãos ao longo dessa semana. E pedimos também permissão para que a espiritualidade possa interceder sobre nós. Além de tratar com fluidos as nossas águas fluidificadas, possa interceder, colocar sob nós essas energias que tanto necessitamos. E deixamos vibrações especiais para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E assim somos mais uma vez gratos ao Mestre Jesus e ao Pai por estarmos aqui essa noite. Que possamos ter uma noite de sono, possamos descansar o nosso corpo, que possamos estar com as nossas energias e a nossa bateria recarregada para mais uma semana. E que assim seja. Gratidão mais uma vez por estarem conosco nessa empreitada. Semana que vem daremos continuidade ao Evangelho no Lar. Beijo no coração de todos, que Jesus abençoe e que assim seja.